versículo 11, Mateus, capítulo 5, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Os homens estão sempre em busca de grandes ideais, de grandes causas pelas quais eles possam viver e morrer. E quantas causas não foram a razão da vida e a razão da morte de tantas pessoas? Causas as mais diversas, sem valor algum, mas que foram a razão da vida de tantas pessoas. Aqui Jesus nos apresenta uma causa pela qual nós devemos viver. Ele diz que por causa dele nós podemos sofrer neste mundo, nós podemos experimentar oposições, perseguições, dificuldades, e ele diz por sua causa, a causa de Cristo. Hoje eu quero falar aos irmãos sobre a causa de Cristo, aqueles que dizem ter abraçado a causa, aqueles que dizem ter de fato assumido o compromisso com a causa de Cristo. Quais são as implicações desta decisão para a vida de um cristão? Logo aqui, Jesus deixa claro que quando nós assumimos compromisso com a sua causa, o resultado disso é perseguição, as mais diversas. Aqui pode ser uma perseguição no âmbito verbal, ele fala de injúria, de mentiras, de perseguição nesse sentido de sermos injuriados, de ouvirmos palavras de difamação. Mas não é esta a única passagem em que Jesus fala do sofrimento por sua causa. Em Mateus capítulo 10, novamente ele vem ao assunto daqueles que querem ser seus discípulos, e ele diz no versículo 16, capítulo 10, versículo 16: Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cautelai-vos, porém, dos homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa. Por minha causa. Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar naquela mesma hora. Vos será concedido o que haveis de dizer. Pois não sois vós quem falareis, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, por minha causa. Aqui Jesus apresenta não só o sofrimento experimentado pela injúria, pela calúnia, pela agressão verbal, mas pela violência física, por uma perseguição muito mais cruel, por uma perseguição política, por uma perseguição religiosa, por uma perseguição familiar. Ele inclui aqui toda a espécie de relações sociais que podem ser de lá que as perseguições venham a surgir, da política, da religião, da família, e tudo pela causa de Cristo, pela causa de Cristo. E
diante dessas afirmações de Jesus, a gente chega a uma conclusão: é que se nós não estivermos sofrendo pela causa de Cristo, a causa de Cristo está sofrendo por causa de nós. Se você não experimenta nenhuma situação constrangedora, nenhuma situação de rejeição, nenhuma situação de perseguição, se você não é alguém que está provocando, incitando esse tipo de reação do mundo, se você não está experimentando sofrimento pela causa de Cristo, pode ter certeza de uma coisa: a causa de Cristo está sofrendo por causa de você. Por quê? Porque você se tornou apático, porque você se tornou muitas vezes alguém que já não mais é a razão da provocação, você já não é mais a razão do confronto de Deus na vida das outras pessoas. E aqui nós vemos Jesus nos advertindo que quando abraçamos a sua causa, nós vamos sofrer a oposição do mundo. De diversas naturezas, essas oposições se manifestarão. Se elas não chegam a este nível elevado, gravíssimo, de uma agressão física, mas de uma perseguição verbal, o crente fiel não escapa. Ele não escapa da injúria, ele não escapa das mentiras, ele não escapa da zombaria, dos escárnios, pois a palavra diz que todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. E se a perseguição não está vindo, se você não está experimentando essa hostilidade do mundo, eu quero dizer que você precisa se preocupar. Nós não estamos aqui plantados como discípulos de Jesus, como igreja de Deus, para sermos simpáticos ao mundo. Nós não estamos aqui para nos tornarmos de forma alguma aceitáveis. Quanta preocupação há por parte de tantas pessoas dentro desse tempo da modernidade, ou pós-modernidade, ou ultramodernidade, eu não sei que nomenclatura se dá para o nosso tempo. Se preocupa em tornar a igreja simpática, aceitável. Quando Jesus nos disse que nos estava enviando como ovelha para o meio dos lobos, que havia de fato um antagonismo muito grande da natureza de uma ovelha para a natureza dos lobos, onde não se é possível jamais haver uma amizade, um relacionamento amigável com o mundo, nas palavras do próprio Cristo. Jesus nos advertiu a respeito do custo de se andar com Ele. Uma certa vez, ele estando com a multidão, um homem chegou para ele e disse: Senhor, te seguirei por onde quer que tu fores. Jesus olhou para ele, vendo o entusiasmo dele, vendo a decisão dele tão precipitada, tão sem pensar as implicações disso. Olhou para ele e disse: as aves do céu têm ninhos, os lobos têm os seus covis, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Você quer ser meu discípulo? A outro, Jesus chamou e disse: segue-me. E ele começou a argumentar e a dizer: Senhor, permita-me que eu vá enterrar o meu pai e depois eu venho seguir-te. E Jesus disse assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos, siga-me agora. Para um impetuoso que disse que seguiria Jesus por qualquer lugar onde Jesus fosse, sem avaliar
as implicações disso, Jesus, calma aí. Pensa muito bem nessa decisão. E ao outro que agora está aqui pensando tudo que tem que fazer, tantas coisas para ajeitar, para assumir um comprometimento maior, Jesus disse: vem agora. Porque esse é o maior compromisso da vida. Porque esse é o compromisso mais sério que nós devemos considerar na nossa vida. É a causa mais nobre, é a causa mais sublime pela qual nós devemos viver e morrer. E se nós não estamos sofrendo por causa de Cristo, Cristo na verdade está sofrendo por causa de nós, por conta da nossa apatia, por conta da nossa falta de vibração, de paixão, de demonstrar para este mundo que Cristo é tudo em nós e para nós, de podermos declarar com toda a veemência do nosso coração e dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne eu vivo na fé do Filho de Deus, que por mim morreu e ressuscitou. E Ele morreu e ressuscitou para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmo, mas para Ele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nós chamamos a morte de Jesus, ou o tempo do sofrimento de Jesus, como sendo a paixão de Cristo. Se Ele fez algo de forma que a sua obra é chamada de paixão, porque nós devemos ter atitude diferente. Essa é a causa de Cristo, pela qual nós devemos viver. Quantos não são a razão da vergonha da causa de Cristo nos nossos dias? Quantos na sua vaidade, na sua falta de comprometimento, são a razão da vergonha da causa de Cristo? Que sejamos dedicados à causa. Quantas pessoas não levantam a bandeira de suas causas? Quantas pessoas não declaram estarem dispostas a tantas loucuras por a causa que abraça? E quantos se dizem seguidores de Jesus e são tão frios, tão incapazes de renunciar ninharias, porque a causa para ele não é uma paixão profunda, não arde, não queima, não consome a alma. Abraçaram uma religiosidade, mas não abraçaram a causa de Cristo. O apóstolo Paulo diz que por esta causa ele se tornou prisioneiro de Cristo. Efésios 3:1. Diz: por esta causa eu, Paulo, me tornei o prisioneiro de Cristo. Jesus disse que há um preço, que há um custo para sermos seus discípulos. Se aquele que quer ser meu discípulo é semelhante ao homem que vai construir uma torre, e ele primeiro senta e faz o orçamento de tudo quanto ele tem que gastar para ele ir até o fim, para que ele não comece e não possa terminar. Assim é todo aquele que quer ser meu discípulo tem que fazer os custos, porque é um custo para sermos discípulos de Jesus. Porque quantos não desistiram da igreja? Quantos não desistiram ainda da congregação, mas já desistiram de Cristo faz tempo? Quantos não continuam tendo cartão de membro, indo à congregação,
participantes do culto não desistiram de seus compromissos religiosos, mas já não vivem mais para a causa de Cristo. Quantos não participam de ministérios, mas já não estão mais vivendo pela causa de Cristo? A gente precisa entender que essa é a razão maior pela qual devemos viver ou morrer, porque Jesus disse: aquele que não me amar mais do que seu pai, sua mãe, irmãos, mulher e tudo que tem a si mesmo, não é digno de mim. Há tantas pessoas radicais em suas causas. Os muçulmanos que dão a vida pela causa, por tudo aquilo que Maomé prometeu para eles. Os muçulmanos, alguns radicais, fazem tudo pela causa que eles abraçaram. Alguns chegam a loucuras por causa da causa. Existia um japonês da Segunda Guerra Mundial, Sakai Kobayashi. Esse japonês era um piloto de avião do exército japonês. E todos os soldados da Segunda Guerra faziam um juramento ao imperador de dar a vida pela causa, dar a vida pelo imperador do Japão. E ele fez esse juramento como soldado do exército na Segunda Guerra, de que daria sua vida. Qual era a estratégia de guerra do Japão? Eles enchiam os aviões de bomba e se lançava contra o inimigo. Eles eram chamados de kamikazes. Kamikazes. Por quê? Porque eram soldados que davam a vida pela causa do imperador. Sakai Kobayashi estava na lista desses que dariam a vida dentro de um avião, pilotando um avião e se lançaria contra o inimigo. Quando se decretou o término da Segunda Guerra, ele viveu a infelicidade e não cumpriu o seu propósito. Ficou infeliz, triste por não ter cumprido o seu propósito. Depois da Segunda Guerra, vivendo na Europa, ainda jovem, conheceu uma jovem e começou a falar de Cristo para ele, falar de Jesus para ele. Ele começou a ser tocado pelo Espírito Santo a respeito da mensagem do Evangelho. E quando ela falou que Cristo morreu, deu a vida por ele, que Cristo, por amor a ele, deu a vida por ele, em um ato de paixão, de amor intenso, ele se converteu, ele entregou a vida para Jesus. E à medida que ele ia conhecendo mais de Cristo, ele sentiu a responsabilidade de levar aquela palavra para os seus. A jovem disse para ele: você sabe que o seu país não aceita o Evangelho, você pode morrer por causa disso. Sabe qual foi a declaração dele? Ele disse assim: um dia eu fiz o meu juramento de dar a minha vida pelo imperador do Japão. Agora eu faço esse juramento para Cristo. Eu estou disposto a dar a minha vida por amor a Cristo. Glória a Deus, aleluia. Isso é viver pela causa. O apóstolo Paulo abandonou tudo pela causa. Depois de dizer que era judeu, da tribo de Benjamim, depois de dizer que era um dos judeus mais dedicados, dizendo que tudo aquilo era importante para tanta gente que chegava nas igrejas e ficava se orgulhando de sua descendência judaica, de tudo aquilo, ele disse: eu tinha tudo isso aí também, irmãos, tudo isso aí. Eu era o maior perseguidor da igreja por zelo ao judaísmo, mas aquilo que para mim era lucro, eu abandonei pela causa de Cristo. Larguei tudo pela causa de Cristo. Eles, por causa de Cristo, considerei isso tudo por perda, como esterco, como algo que não tem valor, para que eu pudesse ganhar a Cristo e ser achado nele. Louvado seja o nome de Jesus. Por esta causa Paulo viveu fervorosamente, apaixonadamente, pela causa de Cristo. Como é que você está sendo discípulo de Jesus?
Você vive pela causa? Você se move na vida pela causa de Cristo? A história sagrada nos mostra as primeiras perseguições sofridas pela igreja, os primeiros martírios. Mas se você conhecesse toda a história dos mártires da igreja, você se envergonharia do conforto que a gente vive, dessa situação tão confortável que a gente vive, dessa comodidade que a gente vive, dessas nossas preocupações tão mesquinhas e tão miseráveis. A gente encontra ainda nas Escrituras, no Novo Testamento, alguns mártires, mas a história dos mártires é grande. É grande. Todos os apóstolos morreram de morte violenta e cruel. Todos eles. Somente João escapou de uma morte violenta. E isso só os apóstolos e arruma de discípulos, seguidores de Jesus, que morreram em mortes violentas e cruéis. Todos pela causa. Inácio, que foi ordenado por João, bispo de Antioquia, foi um desses mártires da igreja. E quando o imperador disse que o lançaria às feras, e que ele ouviu o rugido dos leões, ele disse: pode me lançar, porque eu sou como o trigo que você é martigado pelos leões, e para o meu Senhor eu serei pão. Trigo que serei trilhado, martigado. Policarpo, bispo de Esmirna, também discípulo de João, quando se insistia com ele para ele negar Jesus, porque tinha um aspecto venerável, um semblante agradável, insistiam com ele para ele negar Jesus, e ele disse: não posso. Como vou negar aquele que durante toda a minha vida foi fiel a mim? E colocaram na fogueira para o queimar, porque ele deu a sua vida pela causa. Esses são aqueles que são conhecidos, mas pessoas simples, mulheres, crianças. A história dos mártires conta a história de uma mulher chamada Perpétua, de 22 anos de idade, que se converte ao cristianismo dentro de uma família toda pagã, só ela. Ela é presa. Seu pai, um ancião, ela mãe de uma criança de colo. Seu pai vai à prisão várias vezes, insistir com ela para que ela negasse a fé e não se submetesse àquele julgamento. O pai insiste, e quando está se aproximando o julgamento, ele chega lá, se ajoelha diante dela: minha filha, tenha pena dos cabelos brancos de seu pai, nega essa sua fé, vamos para casa. O imperador está dizendo que se você negar, você pode voltar para casa. Tenha pena de seu filhinho, ele não pode viver sem você. Ela olhou para um vaso, no canto que ela viu, e disse: o senhor vê aquele vaso, pai? Vejo. Pode-se dar outro nome a ele que não seja vaso? Ele disse: não, paizinho, eu não tenho outro nome senão o nome de cristã. No dia do julgamento, seu pai estando lá aos rogos, e ela firme diante de toda aquela cena de comoção, a julgaram e a sentenciaram, ameaçaram, dizendo: nós vamos jogar você às feras. E ela firme, ela e o seu jovem irmão foi jogado numa arena para ser chifrada por uma vaca brava. E a vaca açoitou, mas não conseguiu matá-la. E ela, toda ferida, ajeita a sua túnica, diz palavras de encorajamento ao seu irmão, e a multidão que estava lá pedia que houvesse de fato derramamento de sangue.
Quando o carrasco chegou, ela guiou a espada do carrasco ao seu coração, e ela dormiu naquela areia, para estar nos braços do seu Senhor, a quem ela foi fiel, porque ela morreu pela causa. Ainda a história conta a respeito de uma criança chamada Cirilo, que foi expulso de casa porque conheceu Jesus. E a criança presa, e as autoridades insistiam, diziam: meu filho, nega esta fé, volte para casa, seu pai quer de volta em casa. E ameaçava ele com todo tipo de morte. Levaram ele para ver uma fogueira que estava sendo preparada para ele, para ver se ele desistia de tudo aquilo. E ele disse assim: eu não me importo de ter sido expulso de casa, eu terei um lar melhor. Eu não tenho medo da morte, porque a morte vai me conduzir para uma vida melhor. Quando vocês acenderem este fogo aqui, antes que ele se apague, eu estarei nos braços de meu Pai que está nos céus. E aquela criança, antes que o fogo se apagasse, ele estava nos braços do Pai eterno. Viver pela causa de Cristo. Talvez por estarmos num país que há tanta liberdade, nunca sofreremos uma perseguição desse nível. Eu não sei, as coisas podem mudar, mas a gente, como cristão, vamos sempre sofrer tantas perseguições, as mais diversas. Se você assumir um compromisso de viver a sua fé de forma autêntica, espere a oposição e as perseguições. E Cristo não sofre por causa de nós. Se deve haver algum sofrimento agora, deve ser o sofrimento que a gente vive por causa de Cristo. O apóstolo Paulo diz: eu, na minha carne, no meu corpo, cumpro os restos do sofrimento de Cristo Jesus neste mundo. Como o mundo foi inimigo de Cristo, hostil a ele, o perseguiu, o maltratou, ele disse: assim como o mundo me tratou a mim, o galho verde que fará o seco. Se tratar assim pai de família, como é que não vão tratar os seus domésticos? Nós não estamos aqui para sermos simpáticos para o mundo. Que Deus nos ajude a viver pela causa, a causa de Cristo. Que Cristo não chore, que não sejamos como os filhos de Israel, que Deus sofreu por causa deles. O nome do Senhor era zombado entre as nações por causa deles. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, que vivamos pela causa de Cristo Jesus. Jesus disse: vocês padecerão isso pela minha causa. Ele diz assim: por causa de mim. Eu só fiz trazer para esta realidade, porque nós, os homens, vivemos sempre por uma causa, queremos ter uma causa pela qual viver. Cristo nos deu. A causa de Cristo deve ser a razão da nossa vida aqui neste mundo, como foi a razão da vida e da morte dele, da vida e da morte dos mártires do cristianismo, que a gente vive pela causa de Cristo. Que o pecado seja tratado com repulsa, que ele seja tratado de uma forma que a gente o enoje pela causa de Cristo. É só olhar para o Calvário, ver o seu sofrimento e ver que o pecado foi a razão disso, que a gente tem que olhar para o pecado com repulsa. Que vivamos pela causa de Cristo. A gente vê muita gente em paz hoje, uma situação tão confortável. O que está acontecendo? Será que muitos já não negociaram a sua fé? Será que muitos já não perderam esse poder de influenciar, esse poder de provocar reações? Eu estou dizendo a respeito de atitude de alguns cristãos que parecem uns malucos, que provocam as pessoas com atitudes alienadas,
fora de contexto, fora de tempo, fora de hora. E diz que estão defendendo a causa de Cristo, agindo feito malucos. É só você viver uma vida dedicada e santa que o mundo vai odiar. Você não precisa estar mandando ninguém para o inferno. Você não precisa estar sendo inconveniente em ambientes inconvenientes. Você só precisa viver uma vida piedosa diante do Senhor para você ter a inimizade com Ele. Que Deus nos ajude a vivermos e morrermos pela causa de Cristo. Que esta causa incendeie o nosso coração. Que a gente faça como Paulo, como se encontrou com Jesus, que não foi perguntar a Jesus o que Jesus ia fazer por ele. Ele disse: Senhor, e o que eu faço agora por ti? E ele aprendeu e disse: eu encontrei Jesus e por causa dele já perdi muita coisa, e o que tiver de ser perdido já considerei perda por causa dele. O que você está disposto a deixar por causa de Cristo? Quais são as renúncias que o Senhor tem pedido de você nesses últimos dias? Quais são? Pela causa de Cristo. Que seja assim. Vamos louvar? Vamos cantar um hino. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tu me amas, mas não me deixa como estou. Segui teus passos sempre vou, rumo ao encontro